Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje, eu vou falar a respeito dos temas de stakeholders, coalizões de defesa, participação social, né, Estado e sociedade. Então, em alguma medida, essa apresentação de hoje atenderá as minhas turmas de Administração Pública e Gestão Social e Estado, Governo e Sociedade. Tá? O que eu preparei aqui para vocês é uma apresentação com a síntese dos resultados da minha tese de doutorado, que desde então tem balizado a minha linha de pesquisa e, por consequência, as minhas publicações científicas e as minhas orientações em nível de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado acadêmicos do PPGA. Tá? Nessa apresentação, além de eu mencionar esses conceitos e apresentar os resultados dessa minha pesquisa, eu, em determinado momento, eu vou lançar luz, especialmente, sobre os modelos de análise de stakeholders que eu utilizei na minha tese e que isso vai ser especialmente útil para a elaboração da atividade avaliativa especial 2. Ok? Lembrando, na atividade 1, pedi para vocês realizarem um levantamento de uma questão social, um problema de uma determinada região administrativa no Distrito Federal. Né? E, nesse sentido, eu também pedi para que vocês identificassem quem eram os atores influenciados e que influenciavam essa questão, os stakeholders. E agora eu vou passar para vocês algumas informações sobre como proceder uma análise de stakeholders. Tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui, sem mais delongas. Vocês já devem estar vendo a minha tela agora. Isso. Então, na minha tese, eu estudei a mudança institucional gradual e transformativa, né, utilizando o caso da usina hidrelétrica de Belo Monte. O que é mudança institucional? Como eu já mencionei também em outras ocasiões, desde o início das nossas disciplinas, o nosso entendimento aqui é que há uma diferença entre o conceito de instituições e o conceito de organizações. As instituições são as regras do jogo. São leis, normas, procedimentos, protocolos, normas formais e informais. São as instituições. As organizações, aí sim, né, de todo e qualquer tipo. Empresas, ONGs, sindicatos, organizações da sociedade civil, entidades de classe, igreja, né, escola de samba, clube de futebol, enfim. E as organizações, elas atuam dentro de um contexto institucional, ou seja, elas estão atuando e têm elas são constrangidas por um conjunto de regras. Elas não podem fazer o que elas querem, elas estão sujeitas a essas regras. Tá? Acontece que as regras são feitas por alguém para serem aplicadas a alguém. Né? E nem todo mundo está satisfeito com as regras que estão aí, as regras do jogo. Né? Um indivíduo ou uma organização pode simplesmente escolher não obedecer às regras, né, e arcar com as consequências disso aí.
Então, os atores sociais, em outras palavras, os atores sociais, eles podem questionar e confrontar as regras. Tá? E fazendo isso, elas podem procurar alterar essas regras. Normalmente, as regras são construídas por aqueles atores que estão numa condição hegemônica, né? Stakeholders ou coalizões que têm acesso ao poder, que estão no poder. Tá? E esses atores sociais que se manifestam contrariamente às regras, buscam então uma luta contra-hegemônica para assumir o poder. Ok? Então, num contexto institucional, existe inúmeras relações de cooperação, mas também relações de competição e relações de conflito. Tá bom? No caso da usina de Belo Monte, eu pude perceber isso. Então, eu pude perceber um conjunto de atores que eram favoráveis à construção da usina, um conjunto de atores que tinha uma postura ambígua e um outro grupo que era abertamente contrário à usina. Tá? E aí o que aconteceu foi um processo de mudança institucional, gradual e transformativo, ou seja, o que eu examinei foram mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo, né, de maneira gradual e que geraram transformações. Não analisei mudanças bruscas, rupturas, o que também pode acontecer. Tá? Adiante. Né? Então, os atores interessados em uma política pública buscam influenciá-la durante seu planejamento e implementação em uma disputa por recursos e por uma condição de hegemonia. A formação da política pública, então, se dá em um contexto institucional ao qual estão sujeitos os atores interessados. Como eu disse, os agentes podem confrontar as instituições de modo a alcançar os seus objetivos. Portanto, ao influenciar a formação de uma política pública, os atores podem provocar mudança institucional. Tá? Essa aqui, a Caitlin Tellen, talvez seja a principal autora que escreve sobre a mudança institucional gradual e transformativa hoje em dia. Ela coloca que mudanças significativas podem acontecer gradualmente por meio da acumulação de pequenos ajustes, mesmo em momentos de aparente estabilidade. Tá? Aqui é uma representação em que ela tenta sintetizar o que é um ambiente institucional, né? E posicionando os tipos de mudança. Se o resultado da mudança gera continuidade ou descontinuidade, e se o processo é incremental ou abrupto. Tá? Porque a gente está estudando, então, são processos incrementais que geram descontinuidade. Se eu tenho um processo de mudança incremental que proporciona a continuidade do status quo, eu tenho uma reprodução por adaptação. Se eu tenho um processo de mudança abrupto, mas que também proporciona continuidade do status quo, o que eu tenho então é sobrevivência e retorno ao que era. Tá? Vamos supor que houve um impeachment da Dilma Rousseff e imediatamente depois, nas eleições, o Partido dos Trabalhadores ganhasse. Então, ele sobreviveu a uma mudança abrupta e retornou ao poder. Se nós temos um processo de mudança abrupto que gera descontinuidade do status quo, aí sim nós temos ruptura e substituição. Tá? Um jeito de enxergar a tomada do poder pelo presidente Bolsonaro e pela extrema-direita no Brasil. Bom, esses atores sociais, agrupados em coalizões de defesa ou em grupos de interesse, e influenciados por seus valores, preferências e expectativas, engajam-se na ação política com o objetivo de alcançar um status que lhe seja conveniente
provocando mudança institucional. A pergunta de pesquisa, né, na minha tese de doutorado era o seguinte: como se dá o processo de mudança institucional gradual e transformativa a partir da ação de grupos de interesses e coalizões de defesa na formulação e implementação de uma determinada política pública? Uma pergunta acessória: como os atores lidam com os problemas de coordenação interna e entre coalizões? Tá? Aqui nesse slide eu trago algumas justificativas, procurando explicitar por que a minha pesquisa era relevante, qual era a contribuição teórica que eu pretendia com a minha tese de doutorado, né? E, basicamente, justificando também por que eu utilizei essa abordagem teórica baseada no modelo de ACF, que é o Advocacy Coalition Framework, que trata das coalizões de defesa, por que eu utilizei os modelos de análise de stakeholders e por que eu utilizei aquele modelo de mudança institucional gradual e transformativa da Telling. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, adiantando, eu posso dizer que eu propus um exercício em que sobrepus os modelos teóricos, né, apontando as contribuições e limitações de cada um frente a um determinado fenômeno. Então, qual foi o fenômeno que eu quis estudar? Processo de mudança institucional gradual e transformativa por meio de stakeholders e coalizões de defesa. Esse foi o fenômeno que eu quis estudar e escolhi determinadas lentes teóricas, né? Justamente, então, esses três modelos aí. Tá? No artigo, eu detalho essas escolhas, faço referência a um ensaio teórico que eu publiquei na revista Organizações de Sociedade em 2014, em que nesse ensaio teórico eu faço toda essa construção da argumentação, eu problematizo a questão e argumento justificando essas escolhas. Tá? No artigo que eu coloquei para vocês lerem, já é um artigo com os resultados empíricos, testando aquelas proposições teóricas que eu fiz anteriormente, em 2014. Tá? Destaco aí esses autores, Weibel, Sabatier e McQueen, que eles colocam áreas emergentes que merecem atenção empírica ou teórica, influenciam o papel das instituições e da dependência de recursos no modelo, interdependência entre subsistemas, coordenação dentro e dentre coalizões. Bom, aqui eu especifico a construção do referencial teórico da tese de doutorado, apontando alguns autores. A literatura de pano de fundo é o novo institucionalismo, porque eu considero, né, o papel das instituições, faço essa diferenciação entre organizações, atores sociais e instituições. E aí, vamos lá. Eu quero chegar logo na parte dos modelos de análise de stakeholders, mostrar para vocês. Pronto. Isso aqui, então, é muito importante, tá? Para o trabalho que vocês vão desenvolver no final da disciplina. E que, o mais rápido possível, eu já quero passar as instruções para vocês. Análise de stakeholders, né? O que acontece? Primeira coisa é você fazer um levantamento minucioso e extensivo de quem são os stakeholders ligados a uma política pública. Né? Então, quais são os atores que têm poder para influenciar os objetivos de quem está propondo a política pública, os objetivos da política pública, e quais são os atores que também são influenciados por aquela política pública. E aí, quando eu falo em um levantamento extensivo e minucioso, é, de fato, identificar os atores dando nome aos bois. Então, o que eu mais vejo como em análises de stakeholders limitadas e equivocadas é um processo de levantamento raso, uma categorização genérica desses stakeholders. Então, pesquisadores, ou, enfim, alunos, consultores, tendem a apontar os stakeholders de maneira genérica. Então,
Quem são os stakeholders da UNB? A sociedade, né? Alunos, professores, pais de alunos, mercado e a sociedade. Quem que é a sociedade? Sociedade quem? Mercado quem? Tá. Então, o que a gente busca é uma análise detalhada. Eu vou mostrar para vocês aí, no caso da usina hidrelétrica de Belo Monte, eu identifiquei pelo menos 80 stakeholders. E aí, por uma questão de limitação de tempo e recurso, e de eu ser um único pesquisador e ter um tempo, um prazo exíguo para realizar a minha pesquisa, eu acabei fazendo algumas generalizações. Como, por exemplo, eu tratei de tratar dos 11 municípios afetados pela usina separadamente, eu considerei um consórcio de municípios influenciados por Belo Monte. Então, 11 municípios viraram um consórcio. Existe também o movimento, mas isso tinha previsão institucional, previsão formal. Eles formalizaram esse consórcio, né? A mesma coisa o movimento Xingu Vivo para Sempre. É um movimento, é uma entidade que agrupa dezenas ou centenas de ONGs locais do estado do Pará, da região de Altamira. Tá? Mas então, fica aí a primeira dica, a primeira lição é de que a análise de stakeholders requer, inicialmente, uma identificação extensiva e minuciosa desses atores. Tá? Beleza, então o primeiro passo eu identifiquei quem é essa galera. Tá? Mas eu preciso descobrir, primeiro, algumas questões que ficam. Dentre os stakeholders, quem joga contra, quem joga a favor? Né? Quem colabora, quem questiona? Quem colabora, quem joga contra? Tá? Quem é que tem uma atitude positiva e quem é que tem uma atitude negativa em relação à política pública? Outra pergunta. Entre todos esses stakeholders, todos possuem a mesma capacidade de influência? Tá? Todos possuem a mesma capacidade de influência? Todos os stakeholders têm o mesmo poder? A mesma legitimidade? E uma terceira pergunta, qual o papel que cada stakeholder exerce nesse subsistema político? Né? Que papel institucional está previsto para cada stakeholder? Então, os modelos de análise de stakeholders que eu vou apresentar para vocês, eles vêm justamente nesse sentido, tentando responder essas questões. Eu acho que a questão mais básica é diferenciar quem é favorável e quem é contrário. E aí, então, os autores, né, o Savage e seus colegas, um artigo clássico já de 1991, ele propõe essa matriz baseada no potencial dos stakeholders em ameaçar a organização e o potencial dos stakeholders em colaborar com a organização. Aqui, no caso, a gente está adaptando esse modelo e onde você lê aqui organização, a gente coloca política pública. Tá? Os stakeholders, eles podem estar dispostos, então, a colaborar ou a não colaborar. Tá? E a gente tem 4 tipos de stakeholders. Os dispostos a apoiar, quando eles têm uma baixa capacidade, um baixo potencial em ameaçar a organização e um alto potencial em colaborar com a organização. Os indispostos a apoiar, eles têm um baixo potencial em colaborar com a organização e um alto potencial em ameaçar a organização. Agora, existe um tipo de stakeholder que tem uma postura ambígua. Eles têm
potencial alto, tanto para ameaçar quanto para colaborar. Tá? E normalmente eles não deixam pistas, a gente não tem evidências claras para onde eles estão olhando. Tá? Em que sentido eles vão atuar. E por fim, nós temos aí os stakeholders marginais, baixo potencial de ameaça, um baixo potencial de colaboração, né? E percebam aí também que para cada tipo existe uma estratégia sugerida pelos autores. Tá? Envolver aqueles mais dispostos a colaborar, defender-se mais dispostos a ameaçar, colaborar com aqueles ambíguos, tentando trazer eles para o nosso lado, né? E monitorar aqueles, os marginais. Okay? Então, esse é um primeiro filtro. A gente pode enxergar isso como cada modelo de análise de stakeholders como um filtro que a gente vai aplicando. Né? Então, temos camadas de filtros. Essa é a primeira camada. A gente vai separar quem é quem. Tá? Depois, a gente sofistica um pouco mais a coisa. Tá? É um modelo clássico de Mitchell, Agli e Woods, de 1997. O que eles propuseram aqui foi uma forma da gente hierarquizar os stakeholders no que diz respeito à sua capacidade de influência. Tá? A gente sabe, então, que existem stakeholders com maior capacidade de influência do que outros. Isso é muito útil para as organizações ou para os formuladores de políticas públicas, porque uma organização ou uma entidade responsável pela formulação e implementação de uma política pública tem recursos limitados e capacidade limitada de atender a todos os seus stakeholders. Por vezes, inclusive, pode considerar que os interesses e as expectativas de determinados stakeholders não são legítimos. O fato, então, é que recursos são escassos. E se eu consigo uma ferramenta que me permite hierarquizar quem são os stakeholders com maior capacidade de influência, seja para cooperar, seja me ameaçando, né? Então tem uma ferramenta ótima, excelente. Aí o que Mitchell, Agli e Wood propuseram? Uma ferramenta baseada em 3 dimensões de análise: poder, legitimidade e urgência da demanda de cada stakeholder. Então, são atributos que um determinado stakeholder carrega consigo. Tá? Então, os stakeholders mais influentes, classificados como os definitivos, possuem os 3 atributos. Vamos olhar aqui para a figura. O definitivo está no centro. Né? Aqui converge a urgência das suas demandas, converge a sua legitimidade e converge o seu poder. Então, o stakeholder definitivo tem poder, urgência e legitimidade. Stakeholders que podem possuir 2 atributos. Os dominantes possuem poder e legitimidade. Os dependentes possuem legitimidade e urgência da demanda. Os perigosos possuem poder e urgência na demanda. E, por fim, stakeholders que possuem apenas um atributo. Os dormentes possuem poder, mas não têm legitimidade nem urgência. Os discricionários possuem legitimidade, mas não têm poder nem urgência. E os demandantes não têm poder nem legitimidade, mas têm urgência. Tá? O que define? Como é que a gente determina
se um stakeholder possui esses atributos? Isso é fruto da percepção de quem está fazendo a análise de stakeholders. No fim das contas, é um exercício de análise e interpretação. Como pesquisador, eu posso fazer a minha análise, fazer a minha interpretação baseada em evidências empíricas e expor esses resultados à validação dos interessados ou dos responsáveis. Tá? Eu já trabalhei em projetos de extensão, de consultoria, participei de uma consultoria que realizamos para o Ministério do Meio Ambiente. Nós propusemos para eles uma análise de stakeholders, criamos uma metodologia de análise de stakeholders e o processo de trabalho foi baseado em algumas etapas. Então, a equipe do projeto fez essa classificação dos stakeholders baseada em fontes diferentes, e depois a gente triangulou nossos resultados, nossas análises, comparando internamente. Então, por exemplo, eu fiquei responsável por fazer uma análise de stakeholders a partir de notícias de jornal, uma outra pesquisadora a partir de entrevistas com técnicos do Ministério do Ambiente, enfim, grupo de atores, e um terceiro pesquisador utilizou notas taquigráficas ou transcrições de falas em audiências públicas. Cada um fez a sua análise, a gente triangulou, comparou e chegou a um termo, um consenso. Depois a gente realizou uma oficina junto com o contratante, que era o Ministério do Meio Ambiente. Uma equipe técnica do Ministério do Ambiente participou dessa oficina e a gente validou esses resultados. Né? A título de exemplo, posso dizer que algumas das classificações que a nossa equipe do projeto fez foi alterada nesse processo de validação. Né? Porque, enfim, a gente tem um conhecimento limitado daquele contexto, a gente não atua, né, diretamente, tanto quanto os servidores. Então, a gente precisou validar com eles esses resultados. Para a minha pesquisa científica, enfim, eu não cheguei a fazer essa etapa de validação. Confiei na minha análise, na minha interpretação, mas os dados estão disponíveis e qualquer um depois pode, né, investigar, enfim, questionar e tal. Mas eu dei o caminho das pedras. Voltando aqui ao nosso modelo, então, o poder, né? Quando eu vou analisar poder de stakeholders, esses autores propõem que o poder ele pode ter três fontes, pode ser três tipos. Poder normativo, que é baseado em leis e normas, as quais a organização não tem controle. Na verdade, é um poder que vai muito na mão, né? Segue essa via de influência simbólica, prestígio e aceitação social. O poder coercitivo, baseado em meios físicos, na força ou na ameaça. E o poder utilitário, baseado na utilização ou disponibilização de recursos e incentivos. Okay? Então, no caso da usina de Belo Monte, a TCU, Ministério Público, tinha um poder normativo. Tá? MAB, que é Movimento dos Atingidos por Barragens, ou entidades ligadas aos povos indígenas, tinham sim um poder coercitivo, porque em determinados momentos, no caso da usina de Belo Monte, eles chegaram a invadir canteiros de obras, chegaram a realizar cercos em torres de transmissão de energia de alta voltagem, botar fogo em torres de transmissão. Então, é um poder baseado na força, na ameaça. O poder utilitário, bom, grandes empresas fornecedoras de insumos, de materiais, por exemplo, empresas espanholas e chinesas, fabricantes de turbinas para usinas hidrelétricas, né? Ou grandes consultorias. Tá? A legitimidade. Bom, é preciso legitimidade moral ou legal junto à organização ou ao formulador da política pública. Né? Os interesses de um stakeholder precisam ser reconhecidos legítimos. Tá? Mas veja só, tem uma trick aqui. A organização
tem que considerar os interesses de um stakeholder legítimo. Mas não apenas isso. Às vezes a sociedade todo enxerga os interesses daqueles atores como legítimos. Então, a organização precisa enxergar que aqueles interesses são legítimos, embora ela não necessariamente considere legítimo. Então, vamos supor movimentos atingidos por barragens, né? Populações ribeirinhas. Às vezes, sei lá, uma organização quer construir uma represa aqui e não está nem aí, os proprietários daquela empresa não estão nem aí. Ó, quem é população ribeirinha? Às vezes uma galera que pensa igual o Weintraub, né? Está longe, mas fala assim, eu odeio, lembra que ele falou assim, eu odeio a expressão povos do Brasil. É um povo só. Às vezes os caras podem pensar dessa forma. Então, que se dane essa minoria aí, enfim, não tem legitimidade nenhuma. Quem são eles para atrapalhar o meu negócio? Pô, mas essa galera tem legitimidade, sim, perante a justiça brasileira, perante a outras camadas da população brasileira, a mídia, enfim. Tá? E, por fim, a terceira dimensão que a gente leva em consideração na análise é a urgência da demanda, né? A urgência, o grau com que uma demanda merece a atenção imediata da organização. Tanto em relação ao tempo, precisa de uma resposta rápida àquela questão, quanto em relação à importância da questão em si. Isso é um tema relevante, pertinente. Tá? Eu vi muito isso em relação às questões ambientais. Né? Então, eu sigo no Instagram uma ONG que é destinada à proteção dos tamanduás. Né? Instituto Jurumi. Eles têm uma urgência. Né? O negócio deles, o core business dessa ONG é a proteção dos tamanduás. Então, para eles, essa é uma questão muito importante. Tem que ter urgência, né? Nenhum tamanduá a menos. Agora, para quem está construindo uma usina hidrelétrica, ou para quem quer construir uma mega fazenda de soja, fazer pasto, né? Qual a importância dos tamanduás? Se eu sou ministro do Meio Ambiente, estou lá sentado na minha cadeira no Ministério do Meio Ambiente, qual a importância dos tamanduás? Se o Instituto Jurumi bater na minha porta, eu dou a mesma importância? Eu vou respondê-los rapidamente? Levá-los a sério? Enfim, são as categorias que a gente leva, né? Dimensões de análise ou categorias de análise que a gente leva em consideração nesse modelo. Então, o que a gente tem até agora é o modelo 1, sala de colegas, separando quem é contra, quem é a favor, quem é ambíguo e quem não se manifesta, quem não tem capacidade, não demonstra capacidade de influenciar, seja cooperando ou ameaçando. Então, quem é quem? Depois, vamos fazer uma hierarquia. Quem são os mais influentes, quem são os menos influentes? Quem são mais influentes, né, hierarquicamente, baseado em quê? Eles são influentes porque eles têm poder, porque eles têm legitimidade, porque eles têm urgência, porque eles têm os três, tá? É isso. E aí, então a gente tem 7 possíveis categorias: definitivos, dominantes, dependentes, perigosos, dormentes, discricionários e demandantes. Ok? Por fim, a gente chega ao terceiro modelo de análise de stakeholders, um terceiro filtro, uma terceira camada, um artigo de 2010, Gomes, Liddell e Gomes, chamada Five-Sided Model of Stakeholder Influence, tá? Em que eles vão olhar o papel que o stakeholder exerce num subsistema de políticas públicas. Esse artigo ele foi escrito originalmente analisando governos locais. Governos aqui no Brasil seriam os governos municipais, tá? E o primeiro Gomes aí, inclusive, foi meu orientador de doutorado, o professor Ricardo Gomes, tá? Foi da administração, depois foi para o GPT. Hoje em dia ele é professor aposentado pela UNB e está atuando na Fundação Getúlio Vargas
lá em São Paulo. Então, eles olharam para a atuação dos stakeholders e identificaram 5 papéis que eles exercem. Os stakeholders eles podem ser reguladores, ou seja, exercem influência sobre o orçamento. Eles podem ser colaboradores, ou seja, eles contribuem para a implementação das políticas e serviços públicos. Eles podem ser definidores da agenda, então eles definem os objetivos centrais que irão pautar a atuação da política, dos governos locais, da política pública. Podem ser controladores, aqueles que empregam mecanismos formais ou informais de controle. Tá? Podem ser legitimadores, eles conferem ou não legitimidade às decisões tomadas pelos governos locais. Exemplos. Secretaria de Fazenda é quem tem o dinheiro. Colaboradores. A gente está falando de uma parceria público-privada. Podem ser as empresas contratadas. Podem ser outras. A gente viu que cada vez mais as políticas públicas elas são implementadas em redes, né? Então, os colaboradores são os membros da rede que colaboram na execução, na implementação do serviço público ou da política pública. Definidores de agenda são aqueles agentes que estão na cúpula, né, no nível estratégico e vão definir a questão, como é que a questão é percebida e quais são os objetivos que eu vou atacar. Tá? Então, o Bolsa Família, o objetivo principal é a distribuição de renda, beleza, mas tem outros objetivos também que são muito importantes. Vamos lembrar que começou o seguinte, olha, para a pessoa ter direito a receber o Bolsa Família, tem que cumprir uma série de requisitos. É um programa, então, que eu distribuo renda, mas eu também me asseguro de que os filhos, os beneficiários, precisam estar matriculados na escola, frequentando a escola, precisam também estar sendo monitorados por um agente de saúde da família, né? Então tem que estar com a carteirinha de vacinação em dia, tem que estar recebendo as visitas do médico da família, enfim. Mas quais são como é que um problema é percebido e como é que um problema é percebido, qual que é a solução? Ou quais são as soluções? Qual a abordagem que eu vou dar? Os controladores empregam mecanismos formais e informais de controle, então tribunais de conta do Distrito Federal, Tribunal de Contas da União, enfim, órgãos de fiscalização, as agências reguladoras. Os legitimadores, basicamente, aí são cidadãos das entidades de classe, movimentos sociais, ONGs, são aquelas pessoas que representam os beneficiários, mas também representam o cidadão de uma maneira mais ampla. Tá? E a mídia. Bom. E aí eu propus, no artigo de 2017, essa figura aqui dos sentinelas. Porque a impressão que eu tive quando eu conduzia minha pesquisa, doutorado, quando eu analisei esse modelo de Gomes, Lido e Gomes, é como se Gomes e Gomes considerassem que todos os stakeholders têm capacidade, alguma capacidade de influência. Né? Se a gente pegar lá o modelo do Sagard, o primeiro modelinho que eu apresentei para vocês, é como se Gomes, Lido e Gomes estivessem olhando para os quadrantes 1, 4 e 3, tivessem esquecido dos marginais. Tá? E aí eu propus, olha, existem alguns stakeholders marginais que não têm capacidade momentânea de exercer influência, mas que têm interesses na política pública. Então eles atuam como sentinelas. Tá? Eles, de repente, não têm poder, de repente, não têm urgência da demanda, e não tem, às vezes não tem legitimidade, mas estão ali, têm interesse. Então seriam sentinelas. Tá? Notem que eu coloquei a palavra aqui, o termo momentâneo, e isso é importante a gente levar em consideração quando faz a análise de stakeholders. O que a gente tira aqui é uma fotografia, né? Quando eu faço uma classificação, eu estou tirando uma fotografia. Só que o contexto da política pública, o subsistema político, é dinâmico.
As coisas estão em constante evolução, em constante mudança. Esses stakeholders todos, eles estão atuando cotidianamente, né? São agentes. Então, hoje eu tenho uma fotografia, amanhã eu posso ter outra. Isso é muito importante levar em consideração. Significa, então, que uma condição de um determinado stakeholder não é estanque, pode evoluir, pode mudar com o passar do tempo. Outra coisa, os stakeholders eles não atuam sozinhos, isoladamente. Eles podem se agrupar. Tá? E aí, especialmente, isso é especialmente útil para o entendimento aqui do modelo do Mitchell, Agee e Wilson. Stakeholders, quando eles atuam em conjunto, eles podem se beneficiar ou usufruir de características e atributos de outros stakeholders parceiros. Isso aconteceu no caso de Belo Monte. As ONGs locais ganharam legitimidade, ganharam urgência quando se associaram às grandes ONGs ambientais internacionais estrangeiras. Greenpeace, WWF, International Rivers. Ok? Então, stakeholders eles podem colar um no outro, tá? E se beneficiar de uma atuação conjunta de cooperação e conseguir usufruir de um atributo de um outro stakeholder. Então, o que acontece? Para quem trabalha com análise de stakeholders, isso precisa ser feito de maneira metódica, né? E periodicamente. Tá? Se a gente está falando, então, de uma aplicação utilitária, normativa, na perspectiva gerencialista, né? Então, ao invés de trabalhar com uma fotografia, eu preciso trabalhar com diversos frames, né? Ou como se eu fizesse um vídeo. Não necessariamente um vídeo, mas estou tirando várias fotografias e estou fazendo um monitoramento do comportamento dos stakeholders. Tá? Isso é bastante importante. Beleza? Bom, eu vou me restringir nesse vídeo aqui a falar do caso a partir desses modelos de análise de stakeholders. Uma questão de tempo também, para o vídeo não ficar muito longo, eu já estou falando bastante. Numa outra ocasião, pode ser no nosso encontro síncrono, que vai acontecer o próximo, eu falo de coalizões e de mudança institucional. Tá? Mas aí, no restante dos slides aqui, eu vou apresentando as minhas escolhas metodológicas, eu justifico a escolha do caso da usina hidrelétrica de Belo Monte. É uma história de Belo Monte que começou em 1975, com os estudos do inventário hidrelétrico da bacia hidrográfica do Rio Xingu. O Rio Xingu é bastante simbólico para os povos indígenas, talvez seja o rio mais importante nessa perspectiva simbólica para as populações indígenas do norte do Brasil. Tá? Estava previsto não a construção de uma usina, mas de uma série de usinas ao longo do rio. Tá? Tanto é que em determinado momento não se fala em usina hidrelétrica de Belo Monte, mas fala-se em complexo hidrelétrico de Belo Monte. Ok? E desde 75 até 2010, quando houve o leilão, sempre houve muitas disputas polarizadas sobre a viabilidade da usina. Em 2010 houve um leilão que foi vencido por um consórcio chamado Consórcio Norte Energia, que contava com empresas estatais, empresas privadas, a Eletronorte, a Eletrobras, empresas privadas, as grandes empreiteiras, nessas que apareceram no noticiário policial recentemente, nos últimos anos, Odebrecht, Camargo Correia, enfim. Então, o caso da usina de Belo Monte é emblemático. Tá? Representou a implementação de um novo modelo do mercado de energia elétrica do país, em que empresas privadas, nacionais e estrangeiras
juntaram-se as empresas estatais em uma sociedade de propósito específico para empreender sistemas de produção e distribuição de energia elétrica. Nesse slide aqui eu apresento o levantamento, né? Quer dizer, as etapas da construção da pesquisa e os modelos teóricos associados. Então, primeiro eu fiz um levantamento do histórico de Belo Monte, a identificação e classificação dos stakeholders. Essa aula toda aqui de hoje, eu fiquei só nessa linha aqui. Depois eu identifiquei coalizões, descrevi o comportamento dessas coalizões. As coalizões, a grosso modo, são entidades, não são entidades, né? Mas assim, os stakeholders se agrupam, compartilhando valores e crenças. Tá? E atuam em coalizões. Tratei da coordenação, os problemas de coordenação, problemas e soluções de coordenação interno e entre as coalizões. Depois eu identifiquei as instituições e o posicionamento de cada coalizão em relação àquelas instituições. Lembra? Tem a ver com o que eu estava falando no início da apresentação. Então, como os stakeholders agrupados em coalizões enxergavam as regras do jogo, como se posicionavam e o que fizeram, né, para provocar a mudança institucional. Eu percebi nesse estudo que não somente os atores em luta contra-hegemônica engajaram-se em processos de mudança institucional. Mesmo a coalizão hegemônica, mesmo os stakeholders com o poder, né, de tomada de decisão, precisaram construir novas regras, substituir regras, interpretar regras para que seus objetivos fossem alcançados. Bom, aí aqui eu trago alguns exemplos, já o resultado, né? A síntese dos resultados da análise de stakeholders. Notem, aqui eu combino os stakeholders, os 3 modelos. Tá? Supportive, non-supportive, mixed blessing, a classificação do modelo de Saba de colegas. Supportive, os colaboradores, non-supportive, aqueles que ameaçam, mixed blessing, os ambíguos. Aqui eu trago só os definitive stakeholders, ou seja, aqueles que têm poder, legitimidade e urgência. Tá? Nesse slide. E também eu combino aqui o modelo de Gomes, Lidor e Gomes, quando eu trago aqui os papéis que eles exercem. Então, vamos lá. Entre os stakeholders definitivos, os mais com maior capacidade de influência, aqueles que têm poder, urgência e legitimidade, e que apoiam a usina, nós temos stakeholders do tipo colaboradores. Então, vamos lá. Camargo Correia, Empreiteira, Vale do Rio Doce e a Eletrobras. Reguladores, BNDES, Conselho Nacional de Pesquisa Energética, Comitê Gestor do PAC. Reguladores são aqueles que têm controle sobre o orçamento. Definidores da agenda, Ministério de Minas e Energia e a Empresa de Pesquisa Energética. Controladores, aqueles que exercem algum mecanismo de controle, FUNAI, IBAMA, o Operador Nacional do Sistema. O Operador Nacional do Sistema é uma entidade própria do sistema, do subsistema de políticas de energia. Tá? E legitimadores, a Federação de Indústrias do Pará e um movimento de empresários chamado Forte Xingu. Entre aqueles que são contrários à usina, nós temos uma variedade menor de stakeholders. Nós temos os controladores, principalmente o Ministério Público, os legitimadores, que é a Associação Indígena, a Associação dos Índios Moradores de Altamira, lembrando que a principal sítio de obras da usina é no município de Altamira, o movimento Xingu Vive para Sempre, o movimento dos atingidos por barragens. E aqueles ambíguos, que ora jogam contra, ora jogam a favor. Nós temos reguladores, tá? Então, o Congresso Nacional, aí está uma simplificação da análise que eu fiz. Eu coloquei Congresso Nacional, mas eu poderia
tratar aqui por analisar deputados e senadores por meio das bancadas. Bancada da bala, bancada do boi, bancada da Bíblia, enfim, ou por partidos políticos, mas eu coloquei Congresso Nacional. De uma maneira geral, havia deputados e senadores favoráveis e contrários, então coloquei como mixed blessing aqui. Controladores, também o Congresso Nacional, a ANEEL e o TCU. Ora, o TCU atuava para segurar a obra, ora o TCU era mais permissivo. Tá? E legitimadores, o consórcio Belo Monte, que eu falei antes, a representação de 11 municípios atingidos. Depois, com o passar dos anos, depois de 2013, reconheceu-se que outros 2, salvo engano, municípios também eram atingidos pela usina, e o governo do estado do Pará. Tá? Então, vejam só, aqui, se a gente for contar, quantos stakeholders eu já identifiquei? Tá? Então, para o trabalho de vocês, voltando ao trabalho, quanto mais stakeholders vocês identificarem, melhor. Vai ser mais fácil fazer essas classificações. O que eu vou pedir para vocês é fazer essas classificações. Uma das coisas que eu vou pedir para vocês. Né? Então, se eu tenho... Vocês têm que concordar comigo. Se eu tenho muitos stakeholders identificados, cara, a minha análise fica mais rica, né? Eu consigo jogar melhor com essas categorias. Né? Agora, se eu tenho 6 stakeholders, é uma análise pobre. Eu vou deixar a coisa de fora. Se eu identifico só 6 stakeholders, 10 stakeholders, porra. É. Então, eu peço para vocês atenção, tá? E aí, o que acontece? A gente precisa procurar um trabalho o trabalho de pesquisador também é um trabalho de detetive. A gente tem que se cercar de evidências, tá? No caso aqui, eu trabalhei quais fontes de dados? Eu consultei uma série de documentos oficiais, sites, consultei notícias de jornal e revistas, fiz entrevistas e notas taquigráficas de audiências públicas. Tá, ok? Claro que por ser um trabalho de conclusão de uma disciplina de graduação, eu não vou exigir que vocês façam consulta a tamanha variedade de fontes de dados, nem que façam uma triangulação entre essas fontes. Tá? Mas é importante que vocês procurem múltiplas evidências, tá? Para ter uma análise de stakeholders rica. Tá, ok? Bom, gente, avançando aqui, eu começo a entrar na parte relacionada às coalizões de defesa e isso aí dá para falar mais umas 3 horas sobre isso. Eu estou preocupado com o tempo. O que eu posso adiantar aqui também, uma coisa interessante para mostrar para vocês, é que a análise de stakeholders ela é muito útil para essa análise do ACF, do Advocacy Coalition Framework. Então, o que eu fiz depois? Né? Aqui eu especifiquei os stakeholders. Mas, como é que eles... Né? Será que todos os stakeholders que são definitivos e colaboram, apoiam, Belo Monte estavam atuando todos juntos numa mesma coalizão? Né? O fato é que eu encontrei 3 coalizões políticas potencialmente existentes, uma coalizão política idealista, uma coalizão política tecnocrática e uma coalizão política materialista. A tecnocrática é a coalizão hegemônica, tá? É responsável direta pela implementação da política, da usina. A coalizão política idealista é aquela contrária, tá? Composta principalmente por ONGs e Ministério Público. E a materialista é aquela composta
uma atuação composta por atores ambíguos, mas que tinha uma atuação mais favorável à usina. É uma coalizão que eu posso dizer que é uma fiel escudeira da coalizão política tecnocrática, coalizão hegemônica. Beleza? Aí, por exemplo, aqui, ó, a coalizão tecnocrática. Parece apresentar poucas diferenças em relação às crenças, tarará. Mas eu trago, olha, é composta por stakeholders, colaboradores, stakeholders, reguladores, definidores da agenda e controladores. A idealista, basicamente, só tinha controladores e legitimadores. Vamos ver o peso, vamos ver a força de cada coalizão? Ó, coalizão contrária a Belo Monte. Associação dos Índios Moradores de Altamira. Conselho Indigenista Missionário, isso aqui é um braço da Igreja Católica. Fundação Viver, Produzir, Preservar. Movimentos Atinges Barragens. Movimento Xingu Viu para Sempre. Populações Ribeirinhas. Ministério Público. Compara com o peso e a força dos atores e stakeholders na coalizão hegemônica. Presidência da República, IBAMA, BNDES, Ministério do Planejamento, Casa Civil, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, FUNAI, INCRA, IBAMA, né? Enfim. Notem aqui também que um stakeholder pode exercer mais de um papel. Então, o IBAMA ele tanto era colaborador como também controlador. Tá? É controverso falar que quem é mais atento, né, vocês que estão assistindo o vídeo estão mais atentos, pode falar, pô, é controverso falar que o IBAMA atuou a favor de Belo Monte, né, e contra populações ribeirinhas, contra ONGs ambientais. Mas, de fato, foi o que ocorreu. Em determinados momentos, o IBAMA, ele, por meio do seu ministro, ou do seu presidente, e assim como o ministro do Meio Ambiente, se posicionava contrário ao que acontecia, o que aconteceu, né? Pelo menos em uma ocasião que eu estou me lembrando agora, um ministro do Meio Ambiente caiu, porque era contrário à usina. Qual a importância do IBAMA? O IBAMA ele dá as licenças, né? A partir do EIA-RIMA, dá as licenças de operação, de construção, licença de operação, licença de instalação. Né? Então, se eu tenho um presidente do IBAMA que é contrário à usina, cara, sinto muito, eu sou o presidente da República, enfim, é um projeto de governo e tal, pega o seu boné e vai embora, tchau. Vou colocar um presidente do IBAMA que seja a favor. Tá? Ministro do Meio Ambiente. Né? É até engraçado, né? A gente está falando aqui de Belo Monte, um projeto do governo do Partido dos Trabalhadores. Mas e a gente olha para o ministro do Meio Ambiente que está hoje em dia aí, né? O senhor Salles. O que eu posso fazer? Posso falar aqui? É que existia, de alguma forma, algum pudor no governo do Partido dos Trabalhadores, até por uma série de compromissos que foram realizados e viabilizaram a sua eleição junto com os movimentos sociais e ambientais. Agora, o governo que está aí, o governo Bolsonaro, isso nenhum, e aí se sente muito à vontade, não tem pudor nenhum de colocar esse ministro do Meio Ambiente. Né? Bom, gente, então algumas considerações. Eu já tinha comentado sobre análise de stakeholders. Aqueles stakeholders com status de maior saliência ou de maior influência, potencialmente exercem maior influência. E observando a distribuição de stakeholders participantes daquele subsistema político entre as coalizões,
é possível especular quais coalizões são as mais influentes, ou seja, qual é a dominante, quais poderiam confrontá-las. E também olhando para as características, os atributos e os papéis exercidos por cada stakeholder, eu também tenho indícios, né, consigo apontar qual a natureza das estratégias adotadas por cada coalizão. Ok? Então, de uma maneira bem resumida aqui, a coalizão que era contrária a Belo Monte se apoiou muito na judicialização das questões. Então, o tempo todo entrava com ações na justiça, capitaneadas pelo Ministério Público, tentando interromper os estudos, tentando interromper as obras, tentando interromper a operação da usina de Belo Monte. Tá? E também fazia muito barulho. Então, vocês devem, não sei se vocês lembram, o movimento Gota d'Água. Bota aí no YouTube o que é o movimento Gota d'Água. Né? Então, eles trabalhavam com essa questão da percepção do status quo, a percepção da sociedade em relação à usina. Então, o movimento Gota d'Água, assim, muitas comunicações. Eles pegaram artistas da Globo, atores de novela, e faziam vídeos, inserções assim na mídia, com argumentos contrários à usina de Belo Monte, a favor dos índios, a favor do meio ambiente, a favor da Amazônia, né? Então eram as ferramentas que eles tinham, né? Tá. Bom, eu vou parar aqui de compartilhar minha tela. E, bom, foi um aulão aí sobre análise de stakeholders. Como eu disse, isso vai ser o aspecto central da atividade avaliativa especial 2. Também apresentei aí alguma coisa, algumas informações sobre a minha linha de pesquisa. E como eu estou reiterando, a cada momento de interação que a gente tem, estou ofertando vagas para PPA esse semestre que virá, 2 de 2020, que só começa em fevereiro de 2021. Então, se você está gostando desses temas, tem interesse em estudar isso aí, não perca tempo e me manda uma mensagem, vamos ver se a gente acerta uma possível orientação. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência, espero que vocês tenham gostado. Continuem se cuidando, um bom resto de semana para todos. Valeu, tchau, tchau.